Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Estamos no dia 28 de junho de 2017, mas estou gravando o vídeo do dia 29. E são muitos assuntos, eu vou aproximar a câmera, vou filmar algumas telas e vou comentando alguns assuntos, porque são vários assuntos diferentes e aí eu preciso pelo menos mostrar o que está acontecendo, né, para criar o cenário. É rápido, né, eu pretendo fazer o mais rápido possível, mas é um vídeo de cenário, né, explicar todas as situações que estão acontecendo rapidamente para poder depois fazer uma breve conclusão. Ok? Aproximando. Então vamos começar pelas reformas, as reformas políticas que aconteceram hoje, no dia de hoje. Uma vitória para a presidência da República diante do fato de que Michel Temer está sendo delatado, né, por crime, né, ele tentou, segundo a Procuradoria-Geral da República, né, PGR, Rodrigo Janot, ele está sendo acusado de ter cometido alguns crimes que podem promover a sua queda. Então o que aconteceu? Ele colocou em xeque agora a questão da reforma trabalhista, e isso aí era um risco para ele. O que aconteceu foi que na reforma trabalhista ele teve que ceder, né? Ele teve que ceder, então, o fim gradual da contribuição sindical, o que é um prejuízo para finalizar de fato essa questão que atrapalha, entrava. Os sindicatos acabam cobrando do sindicalizado algo que não deveria cobrar mais, né? Esse tipo de coisa acaba atrapalhando, entravando, é uma imposição, não é democrático no nosso ponto de vista. E ainda assim permaneceu dessa maneira por conta da fragilidade do governo nesse momento. Eles foram obrigados a ceder, né? Houve bate-boca, houve discussão e tudo, mas foi aprovado. E agora vai para o Senado, agora está indo para o Senado, né? Então foi uma vitória. Eu estou vendo aqui o site UOL Economia e o Globo Economia do dia de 28, dia 28, tá? Então, governo cede mais e mudará novos pontos de reforma trabalhista, do Globo, né? E aqui no site Reforma Trabalhista, UOL Economia, né? Então, nesses dois, a gente tem essas informações a esse respeito. O que eu falei de Rodrigo Janot, né? Rodrigo Janot vai sair em setembro. Ele vai ser trocado, ele vai ser modificado. A Presidência da República é que tem o direito de escolha do próximo Procurador-Geral da República, tá? E quando ele vai terminar o mandato em 17 de setembro. E o que é feito? Uma eleição entre os subprocuradores gerais da República, e é feita uma votação entre eles, né, e escolhido 3 nomes, uma lista tríplice, que até o presente momento vem sendo respeitada pela Presidência da República. Um deles pode ser indicado, não precisa necessariamente ser o mais votado. O mais votado seria Nicolau Dino, com deixa eu ver, 621 votos. Votaram 1.108 membros do Ministério Público, né? Seguido de Raquel, né?
Raquel Dodge e a Raquel Dodge com 587 votos e Mário Bonsaglia, né, que conseguiu 564 votos. Desses, o mais moderado e que tem a preferência de Michel Temer é o que tem menos votos, né? É o Mário Bonsaglia, que é provavelmente o próximo Procurador-Geral da República. Apesar de que Nicolau Dino é o mais votado. Não é necessariamente ele que vai assumir. Porque ele é visto, o Mário, como o mais moderado dos três, né? E diante disso, ele tem a preferência do Michel Temer, que nesse momento, até o final do ano, corre risco de perder seu mandato, né? Se ele conseguir sobreviver até o final do ano, ele quer no governo, na Procuradoria-Geral, alguém que tenha condição de evitar novas provocações contra o seu governo. Então ele vai apostar nesta figura aqui. Provavelmente ele vai ser um indicado. Nicolau Dino tem o apoio exatamente de Rodrigo Janot. E Rodrigo Janot está atacando de forma direta o Michel Temer. Bom, diante disso, ele é o que menos tem condição nesse sentido. E vamos combinar, quem acredita que pelo fato de uma mulher estar no meio dos dois, né, que ela seria mais moderada, né, o fato de ser uma mulher, ser feminino, um negócio assim, é porque não conviveu com mulher na vida, né? É porque realmente, se acontecer dela querer ser mais dura do que qualquer um dos dois, pode ter certeza que ela será, né? Que diga a nossa atual presidente do STF, né? Ela, quando quer endurecer, ela consegue endurecer mais que todos os ministros do STF juntos. Ela consegue o que ela quer, né? Então, diante desse risco, muito provavelmente Michel Temer não a indicará, né? Então é essa a possibilidade. A tendência é que Mário Bonsaglia seja o próximo Procurador-Geral da República, né? Indicado. Ele pode não escolher nenhum deles. Mas ele provavelmente vai escolher um, sim, para evitar conflitos com o Judiciário e com o Ministério Público, e provavelmente será o menos radical deles, né? Que seria, no caso, a preferência de Michel Temer neste momento, seria então muito provavelmente o Mário Bonsaglia. Bom, isso é o que está sendo comentado, né, por várias mídias, e é uma tendência realmente nesse aspecto. O que aconteceu ainda além disso hoje? Bom, ontem aconteceu um atentado, né? Na Venezuela contra Nicolás Maduro, né? Aqui, ó. Oposição venezuelana convoca novo protesto após ataque de helicóptero à Suprema Corte. A Suprema Corte teve, segundo o Nicolás Maduro, sofreu um ataque terrorista, né? As Forças Armadas venezuelanas estão em alerta desde essa terça-feira, né, quando houve um helicóptero, né, que foi roubado, né? A figura que roubou esse helicóptero está sendo chamada de James Bond venezuelano. É esse moço aqui. Né? É um policial, incrível que pareça, é um policial chamado Oscar Pérez. Ficou conhecido por ter imagens pilotando um helicóptero da Polícia Científica durante o ataque da Suprema Corte e ao Ministério do Interior venezuelano, nessa terça, dia 27. Porém, sua figura não era algo totalmente estranho para os venezuelanos.
Pérez, além de militar, é também ator e participou de um filme que fez com que ele chegasse a ser apelidado de James Bond venezuelano. E esse James Bond venezuelano vestiu a camiseta de Bond, né? Bond, James Bond, né? Pérez, Oscar Pérez, e foi-se cortar a cabeça do mal da Venezuela, só que não conseguiu. Não conseguiu. Mas ele conseguiu fomentar uma movimentação lá. Então agora no dia 28 o pessoal, nessa quarta-feira o pessoal foi para se manifestar de novo, isso e aquilo, por conta da atitude dele, por conta da postura dele. O povo está tentando protegê-lo, né? Evitar que ele seja pego, porque ele virou um herói para os venezuelanos. É claro que isso caiu aqui, né? Como nas redes sociais, com um monte de brincadeiras, né? O pessoal começou a brincar muito a respeito disso, assim, alguém tem um helicóptero para eu ir lá para Brasília, isso e aquilo, caiu nas redes sociais como gozação, mas alguém levou a sério, gente. E olha o que aconteceu, olha só o que aconteceu. Tentativa de invasão ao Palácio da Alvorada, isola a área em Brasília. Primeiras imagens foram divulgadas às 20 horas e 43 minutos dessa quarta. O presidente não estava na residência oficial no momento. Um carro, invadiu o Palácio da Alvorada e sofreu tiros. A pessoa está viva, não foi morta, né? Segundo consta, é um adolescente, né, que tentou se motivou com essa história lá da Venezuela e acabou tomando a mesma atitude. Tentou invadir o palácio para fazer a derrubada do presidente na marra, né? Eu vou lá e vou fazer isso. O cara viu muito filme de ação e pegou e resolveu fazer esse tipo de coisa. Aí ele enfrentou balas, enfrentou isso, não estava nem aí se ia morrer ou não, né? Jovem é assim, né? Pegou o carro do papai, pegou e foi lá, se virou nos 30, né? E aí, para ganhar os 15 minutos de fama dele, provavelmente vai ver o sol nascer quadrado, né? Isso aconteceu hoje, tá? Hoje, no dia 28, tô já gravando, mas aí vai ao ar o dia 29. Então, aconteceu isso. O que o pessoal quer fazer na Comissão de Constituição e foi aprovada a Constituição e Justiça, a reforma trabalhista, agora vai para o Senado. Eles querem votar isso antes do recesso, né? Antes do recesso. Porque depois do recesso, provavelmente Temer vai estar mais comprometido com essas questões de justiça, né? Então eles querem aproveitar os momentos que Temer ainda tem alguma força política para poder fazer essa votação da reforma trabalhista. Ele vai tentar fazer o máximo que ele puder de reformas nesse momento. E a Lava Jato está ganhando força neste meio tempo, né? O que aconteceu? Aí tem o placar que aconteceu hoje, que foi adiado novamente, do STF, com a questão da JBS, né? Então o Rodrigo Janot está com maioria de votos a seu favor para ser o relator mesmo, ser mantido como relator, né? Ele tem maioria de votos. Amanhã é que vai ser definido isso com certeza, né? Com absoluta certeza. Mas a divergência ainda está acontecendo sobre a questão de como vai ser, quem vai ter o direito a revisar as questões das homologações, né, dos juízes que fizerem as delações premiadas. Então, isso é que ainda está em discussão, né? Essa questão, revisar os acordos de homologação.
né? A manutenção da relatoria já está 9 votos praticamente, praticamente houve, já está definido praticamente, né? Vai ficar com Edson Fachin mesmo. A homologação do acordo pelo relator, né? Também está praticamente definida essa questão. A revisão dos acordos de homologação, essa é a questão mais controversa e pode ser revertido amanhã, tá? Em princípio está definido que está tudo certo, que os juízes que decidirem alguma coisa está decidido. Só que pode haver uma mudança de última hora até a última votação, tá? Eles têm maioria por enquanto, e só amanhã no final da votação é que vai, com a revisão de cada um dos votos, é que eles vão poder definir com certeza essa questão. E isso vai definir o futuro da Lava Jato, inclusive vai gerar jurisprudência na situação, ou seja, vai definir para o resto por um longo tempo essa questão das delações premiadas. É o que vai gerar as condições para futuros julgamentos a esse respeito, né? Inclusive a questão da própria JBS, se está valendo ou não as questões da JBS. Em princípio, mesmo que diga assim, olha, não está valendo tudo que foi acordado, isso, aquilo, pode passar por uma revisão a pedido do próprio Ministério Público ou das pessoas que foram beneficiadas. Nunca pelos delatados, sempre pelos próprios delatores ou o MP que são as solicitações de revisão. E aí solicita para o STF, ele vai então revisar a situação. Se não for cumprida alguma coisa, aí sim, aí pode entrar nessa discussão. Então aqui no UOL Notícias Política, após 3 sessões, STF adia conclusão de julgamento sobre delação da JBS. E aqui no Terra, né, com 9-1, STF adia novamente decisão sobre delação da JBS. A notícia da Venezuela que eu comentei com vocês, ela está no UOL Notícias Internacional. Autor de ataque da Venezuela já foi chamado de James Bond venezuelano. E a oposição venezuelana convoca um novo protesto após ataque de helicóptero à Suprema Corte no G1, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. UOL Notícias Política, a presidência recebe lista tríplice com nomes mais votados para substituir Janot. É o que eu tinha para falar até o presente momento. Trazendo para cá e só para fazer um arrematezinho. Pois então, gente, o cenário parece não tem nada como poder ligar tudo isso, né? Como fazer uma costura toda essa situação. Mas de fato o que nós estamos percebendo aqui, existe uma costura, sim. Existe uma situação que está acontecendo e que eu venho falando, apesar de que os outros não conseguem observar isso, não conseguem perceber isso que eu estou dizendo. Existe sim uma situação aqui muito clara, que é a situação de uma tentativa, de uma construção de um cenário, onde há, de um lado, a tentativa de manter um governo até o final, né, e fazer uma possível construção de uma sucessão, né? Segundo o próprio Michel Temer, não existe lógica nas apresentações dos pedidos, porque ele, como advogado que foi durante 40 anos, isso e aquilo, ele teria condições facilmente de desarticular essa questão. Ele tentou passar uma calma, uma certa tranquilidade. Na verdade, ele não está tranquilo, não.
né? Ele está tentando levar o governo dele até o final para ver se ele consegue fazer a governabilidade sem precisar alternar, e isso está contando com o Rodrigo Maia e seus aliados, está tentando manter uma certa normalidade do governo. Não está conseguindo muito, tanto que ele está correndo atrás da máquina exatamente para já fazer as indicações necessárias e ter as garantias necessárias para poder ter um pouco mais de estabilidade na sua administração. Não vai rolar. Não vai ser tão fácil assim. A oposição não vai deixar isso desse jeito. Por quê? Porque a oposição está fazendo exatamente, oposição, leia-se aí, imprensa, poderes aparelhados, estruturas, indicações dos governos anteriores, inclusive, né, o próprio, que aí ele está falando a questão do Rodrigo Janot, um subordinado dele, ter ido trabalhar exatamente na questão da JBS, né? Então a oportunidade que há aí de dizer, não, esse indivíduo que foi trabalhar como advogado para defender a JBS, na verdade não trabalhou de forma direta, mas trabalhou, indireta trabalhou. Ganhou dinheiro com isso? Ganhou, né? Tem relações da PGR com a JBS nesse momento? Existe, indireta existe. Existe uma articulação nesse processo. O Rodrigo Janot foi indicado ao governo da Dilma, então também tem essa relação, essa situação, né? Ele está agindo errado? Não. O Temer precisa cair? Sim. Houve corrupção? Sim. Tudo bem, aconteceu, né? A gente sabe que existe essa situação. Só que aí cai o Temer, entra o Rodrigo Maia, né? E aí existe toda essa fragilidade dessa situação que a gente sabe que compromete, porque o Rodrigo Maia não vai ficar no poder, ele vai ser obrigado a chamar uma eleição indireta dentro entre Câmara e Senado, e aí a gente não sabe, aí não saberemos mesmo, vai ir para a sorte quem ficará no lugar de Michel Temer. Então, para se evitar essa situação durante esse período que vai causar fragilidade não só na questão das reformas, como também vai sortear, vai fazer um risco Brasil, que vai colocar o Brasil numa situação de berlinda nacional e internacional, né, e colocar em risco realmente a soberania nacional. Então é uma série de situações que pode acontecer, que a gente não sabe para que lado vai o nosso país caso aconteça, né? Então hoje a coisa está complicada, pode piorar, não te preocupe, né, nesse aspecto. E esse cenário favorece a quem? A quem favorece isso? Bom, principalmente ao PT, a Luiz Inácio Lula da Silva, né, que encontra aí um cenário apropriado para dizer que Michel Temer é o vilão da história. Ele é o vilão da história. Se ele é o vilão, se ele é o chefão, Lula não é. E se Lula não é, ele pode recorrer à delação premiada. Por quê? Porque o chefão nunca pode recorrer à delação premiada. Agora, se ele acusa Michel Temer, se ele tem provas contra Michel Temer, se ele pode fazer alguma delação contra Michel Temer, aí ele pode acabar se tornando, ele pode fazer delação premiada e pode, inclusive, se aliviar desse processo todo. Então é essa a meta de Luiz Inácio para poder concorrer, pelo menos levar com a barriga essa situação ou tirar o foco sobre si, sobre esse problema. Falando nisso, ainda não comentei isso aí, mas Lula teve uma breve vitória hoje. Ele pegou e conseguiu fazer com que não houvesse, não precisasse ir nas 84 apresentações das suas testemunhas favoráveis, né, mas não viu cancelado sua questão do triplex do Guarujá. Então ele teve uma vitória e teve uma derrota, né? Isso no Tribunal da 4ª Região aqui em Porto Alegre. Ou seja, a coisa não está tão fácil para Luiz Inácio Lula da Silva. Ele pode não ter que ir lá
bater ponto na Lava Jato 84 vezes e atrasou um pouquinho o processo, mas não visa de fato livrar Luiz Inácio de uma vez por todas do processo. O que na verdade quer fazer é levar a situação a um desgaste do governo para que ele possa ganhar isso como dividendos para a campanha eleitoral e aí sim ter o foro privilegiado necessário para poder retomar o poder do Brasil, né? Então a intenção é puramente política, né? Pode haver aí um comprometimento do judiciário envolvendo o PGR, STF, setores da imprensa, né, setores de aparelhamento ideológico, porque vocês devem lembrar que boa parte dos ministros, a maior parte deles do STF, foram indicados, inclusive o próprio Janot, pelo governo Dilma e pelo governo Lula, alguns deles, né, no caso dos ministros do STF. Então aí o representante, advogado que saiu da PGR para, como o próprio Michel Temer comentou, né, que ganhou dinheiro sim, colaborou de alguma forma, direta ou indireta, ganhou dinheiro com essa situação, né, sendo advogado da JBS. E como se consta também que talvez Lula seja acionista da JBS, né, então aí tem uma relação estreita Dilma, Lula com a JBS, né? Então tudo isso tem essas questões a serem levantadas. De um lado está uma pseudo-quadrilha do PMDB, do outro lado uma pseudo-quadrilha do PT, e no meio disso tudo fica o povo brasileiro, sem saber para que lado vai. Quer dizer, nós não vivemos realmente num estado onde a gente tem a segurança, seja com um lado com o outro, quem vence é a corrupção, e a gente sabe disso. O povo brasileiro sabe disso, o mundo está vendo isso e sabe disso também. E a gente não fica confortável com esse cenário. Diante disso, a única solução viável é o reconhecimento de que nós não vivemos mais em uma democracia e definindo que a gente vive realmente numa, como eu venho dizendo já em alguns vídeos, uma diafamenoscracia, né? Um governo de corruptos, um governo de corrupção, onde está comprometido o judiciário, está comprometido o executivo e está comprometido o legislativo. Dentro desse cenário, cabe aí que entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, e a AJUF, a Associação dos Juízes Federais, né, façam de repente a consciência em nome do povo brasileiro, e aí cabe movimentos como nas ruas, os intervencionistas, os monarquistas e todos mais que estejam à disposição nesse sentido, unir forças, solicitando, olha, nós realmente não reconhecemos mais essa governabilidade, para que haja, em vez de uma intervenção militar. A intervenção militar, segundo a Constituição, tem que acontecer pela hierarquia nacional. Hoje seria o presidente da República, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e a presidente do STF, que convocariam um Conselho de Segurança e junto com o ministro de Defesa, né, e fariam o Ministério da Defesa e convocariam os três oficiais militares para que houvesse aí a intervenção para fazer um novo pleito, uma nova eleição, que se acontecer a queda do Temer até o final do ano, na verdade o que vai acontecer é uma eleição indireta, né, entre Câmara e Senado, e a gente não sabe quem vai ocupar o lugar dele, né, é uma aventura. Então tudo isso acaba criando uma situação desagradável, um risco maior ainda. A solução mais rápida e melhor para todo mundo seria que houvesse aí um estado de exceção, reconhecimento de que nós não vivemos mais uma democracia. E nesse estado de exceção se faz exceção aí por tempo indeterminado para corrigir todos os problemas nacionais, um período de governabilidade de um regime militar por algum período, por algum tempo, para corrigir os erros de aparelhamento ideológico e de corrupção do nosso Estado, transformando-o
em um Estado democrático de direito novamente. Porque o que nós estamos vivendo hoje não é democracia. Corrupção não é democracia. Onde há corrupção, corrupção é o quê? É romper com algo, romper com alguma coisa. Né? Então, o que nós vivemos hoje não é um Estado de democracia, é um Estado, nem é um Estado de ladrões, nem é um Estado é uma coisa muito maior, é muito mais amplo. Né? É algo que prejudica a própria sociedade porque nós não sabemos mais governar. E por que nós não sabemos mais governar? Porque nós perdemos as referências de mérito, nós não estudamos política, nós não preparamos um projeto de nação, nós preparamos só projetos de conquista e manutenção do poder. E não existe todo um projeto nacional nesse aspecto todo. Então cabe a necessidade de um estado de exceção para corrigir esses problemas de uma forma mais rápida, um pouco mais radical, mais conservadora, mas para o bem da sociedade e o bem do povo brasileiro. Mas o povo brasileiro tem que querer isso. Os movimentos precisam entender essa situação para que isso possa modificar. Ah, Antônio, está sendo muito radical. Não é, gente. Prestem atenção. Nós vivemos de uma democracia, você se sente representado por isso que está aí, você vai se sentir representado pelo PMDB, pelo PSDB, pelo PT, por todos esses movimentos. Então, se você não se sente nem um pouco representado por nada disso que está aí, a solução para você, caso você não queira acreditar nas urnas, isso e aquilo, naquele outro, se você não tem essa situação, o que você precisa fazer é unir forças em torno de uma causa maior. A causa hoje é resgatar a democracia nacional, independente do movimento que você faça parte. Você precisa entender essa situação para que isso haja esse resgate da democracia, que possa haver esquerda, possa haver direita, possa haver política partidária, mas essa democracia ela tem que ser planejada de uma maneira estável, sem corrupção. A justiça tem que acontecer, a injustiça não pode mais prevalecer, a impunidade não pode mais permanecer. E se acontecer da forma como está indo, que a gente está levando com a barriga até acontecer um novo pleito, o que pode acontecer é que dê sustentabilidade à corrupção a permanecer mais tempo no poder. Tanto por um lado quanto pelo outro. Pode acontecer, porque a gente não tem alternativas para fazer a mudança neste momento de cenário. Né? Então o cenário hoje está sendo ou para um lado ou para o outro, nós ficamos no meio, mas quem é que vai dar continuidade a isso? Quem é que vai modificar isso? Quem é que vai cortar, fazer uma ruptura nesse processo de corrupção nacional? Né? Se um lado vai ser beneficiado, é o outro que vai ser beneficiado, mas os dois estão comprometidos, o que pode acontecer? Né? Então, diante disso, eu venho solicitar a vocês que pensem com carinho, porque eu estou mostrando um cenário para vocês, que não é que todos os políticos sejam corruptos. Não, não é. Eu defendo isso, inclusive, de que existe gente boa dentro da política, só que elas estão perdidas que nem Cusco em tiroteio, que caiu da mudança. Tá? Passou uma carroça fazendo uma mudança e tinha um cachorrinho lá que simplesmente caiu no meio de um bang-bang. Tá? E somos nós, o povo brasileiro, esse cachorrinho. Tá? No meio está o cachorrinho, que é o povo brasileiro, de um lado está o PMDB, do outro lado está o PT, dando tiro um no outro, e nós aqui tentando se abaixar, correr, só latindo, ai, 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 a gente não Cusco nem o desesperado correndo no meio das balas que estão pegando. É isso que está rolando aqui no Brasil hoje. E o mundo está olhando e está dizendo, olha lá, o Cusco lá vai tomar um tiro na fuça. E é assim que a gente tá desse jeito, cara. A situação tá braba para nós aqui, não tá fácil não. Ser brasileiro hoje é pior do que ser colorado aqui em Porto Alegre. A coisa tá feia. Não, olha, a gente precisa tomar alguma providência, tá? E aí a providência que eu estou sugerindo para vocês é essa.
né? Vamos fazer um estado de exceção, vamos corrigir os problemas todos do Brasil. Cabe às entidades sérias do Brasil tomar a sua providência, mas elas só vão fazer isso se os movimentos se organizarem e se unirem a respeito dessa situação, né? Não existe outra maneira. O Estado, a intervenção que estão pedindo é por 2 meses, não soluciona. O Estado monárquico não vai entrar agora, tá? Querer acreditar que essas situações que estão sendo tomadas, esses paliativos que estão sendo tomados, vão solucionar a questão da corrupção, dos aparelhamentos ideológicos do Estado que estão acabando beneficiando ou um lado ou outro, também os cenários não favorecem nada disso. A solução que eu estou enxergando para solucionar o problema de crise nacional brasileira é um estado de exceção por tempo indeterminado. Não sei quanto tempo vai levar até que vocês entendam isso que eu estou dizendo para vocês. Espero que não muito, porque a eleição de 2018 está aí, e se a gente não tiver um novo STF, né, ou melhor, além do STF, um TSE diferenciado, porque eu não confio no Gilmar Mendes para dirigir essas eleições. Se nós não tivermos um novo TSE, Gilmar Mendes vai coordenar isso, e o risco de que volte ao poder um governo mais corrupto do que o atual é muito grande. O cenário permite isso. E é a gente que vai ser responsável por isso se a gente não fizer a nossa parte. O cenário permite o retorno da corrupção no Brasil legalizada e legitimada em 2018. É um risco, tá? É isso aí. Muito obrigado pela atenção dispensada.